Olá, galera, muito bom dia. Espero que vocês estejam bem, em casa, se cuidando. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar acerca do último capítulo da apostila 3 e vamos falar dos dois primeiros da apostila 4, aborda o tema do Segundo Reinado no Brasil. Período esse que vai de 1840, após o golpe da maioridade de Dom Pedro II, até 1889, com o processo de proclamação da República e a deposição de Dom Pedro II. Perceba que é um período até muito extenso, de algumas mudanças nas estruturas brasileiras, contudo, a base se mantém, ou seja, uma economia agroexportadora, utilizando-se uma mão de obra escrava. Eu quero destacar para vocês que, nesse momento, quando falamos do Segundo Reinado, nós temos que pensar também em ciclos. Se lembra quando eu falei para vocês que, quando falamos da economia brasileira, temos que pensar sempre em ciclos? E um novo ciclo se começa quando falamos do café, que inicialmente se desenvolve na região do Vale do Paraíba do Sul, que é uma região fronteiriça entre o Rio e São Paulo. Contudo, ela tem a seu maior desenvolvimento na região do Oeste Paulista. Alguns pontos eu comecei a elencar aqui que eu acho que é importante para a gente estudar para o Enem e também para o UERJ. Primeiramente, quando falamos dos aspectos políticos, nós temos uma reconfiguração partidária. Então, de um lado, nós vamos ter o Partido Liberal, formado pelos membros da classe média, proprietários rurais de forma específica do Sul e do Sudeste, e eles buscavam uma autonomia federal. Então, ou seja, eles defendiam o federalismo. Do outro lado, nós temos o Partido Conservador, que era formado pelos comerciantes, burocratas, magistrados, e buscavam uma maior centralização político-administrativa. Contudo, podemos enquadrar esses dois partidos como farinhas do mesmo saco. Por quê? Porque a hora que o poder moderador, que era representado pela figura de Dom Pedro II, quisesse, poderia dissolver os dois. Outra estrutura política no Segundo Reinado vai ser o parlamentarismo às avessas. Na verdade, no parlamentarismo às avessas, nós temos um legislativo subordinado aos interesses e vontades do poder executivo, que é o poder moderador. Não somente isso, é o poder moderador, o imperador que nomeia o primeiro-ministro, e ele tem um caráter centralizador e oligárquico, porque o poder está nas mãos de pouco. Por que ele é às avessas? Porque na Inglaterra, o povo escolhe o parlamento escolhe o primeiro-ministro. E a rainha é apenas uma figura o quê? Simbólica, mesmo tendo esse caráter de um poder hereditário. Contudo, quando analisamos o parlamentarismo às avessas, é o inverso. O rei, o poder moderador, escolhe o primeiro-ministro, escolhe o parlamento, que sai do povo. Então, o povo ele não tem esse poder de escolha no cenário nacional. Quando falamos também dos aspectos econômicos, conforme eu citei anteriormente, a base da economia do Segundo Reinado é o café. Primeiramente se desenvolve na região do Vale do Paraíba, no segundo momento no Oeste Paulista, na terceira fase a consolidação do Oeste Novo, né, com Porto de Santo, pegando aí a região de Campinas, Ribeirão Preto, Paraná, né, que também desenvolve essa base econômica cafeeira. Quando falamos do processo de industrialização no Brasil, ele não tem como, por exemplo, o caso inglês. O Brasil não passa por uma revolução industrial. Na verdade, o Brasil passa por um surto urbano industrial, desenvolvido sobretudo com os investimentos maciços do Barão de Mauá. É o que nós chamamos de Era de Mauá, onde nós temos empreendimentos industriais, construção da Companhia de Gás do Rio de Janeiro, construção de estrada de ferro, construção de ferrovias para que você pudesse ter um maior escoamento da produção, um dinamismo externo, favorecesse o crescimento demográfico, a circulação de pessoas, mercadorias e capitais no cenário nacional e a configuração de novas relações com potências capitalistas, de forma específica a Inglaterra, Portugal, que começam a injetar também capitais no cenário brasileiro. Além disso, quando falamos do processo da economia no Segundo Reinado, temos a formação da tarifa Alves Branco, que a ideia dela é aumentar a arrecadação de impostos. Então ficou 30% sobre os produtos importados sem similares, sem iguais no Brasil, e 60% sobre produtos importados com similares, com igualdade aqui no Brasil. Isso é uma medida protecionista. Obviamente, vamos supor que você pega uma potência estrangeira, ela quer trazer os seus produtos aqui. Se esse produto já fosse vendido e produzido no Brasil, pagaria quanto? Pagaria 60%. Se fosse um produto novo, que não tivesse sido ainda desenvolvido no Brasil, 30%. Quem está questionando a tarifa Alves Branco é a Inglaterra, a principal parceira potência comercial da época no Brasil, que começa a questionar a legitimidade. Por conta disso, se estabelece a tarifa Silva-Ferraz, onde automaticamente existe uma redução das tarifas Alves Branco para a Inglaterra em particular. Um ponto que merece destaque
no cenário da própria figura do Segundo Reinado, é a Lei de Terras, produzida em 1850, onde as terras devolutas voltam a pertencer ao Estado, ou seja, as terras que não tinham registro, escritura, voltam a pertencer ao Estado. Isso favorece o grande proprietário de terra, é o começo de um desenvolvimento de uma iniciativa privada, de uma propriedade privada no cenário brasileiro, e isso desfavorece o pequeno proprietário que não tem dinheiro para poder comprar automaticamente o registro, a escritura dessas propriedades. É um ponto que também eu quero destacar para vocês, que quando falamos do Segundo Reinado, merece destaque também as formas de trabalho, parceria e colonato. Contudo, já vou entrar nesse detalhe, porque merece também destaque a questão abolicionista. Temos 3 leis abolicionistas que vão se desenvolver, mas antes elas estão formadas a partir das pressões inglesas para que o Brasil acabasse com a mão de obra escrava. Por quê? Porque como a Inglaterra foi a primeira potência a se industrializar, com a formação de um mercado tanto produtor e consumidor, isso intensificou a lei de oferta e procura e, consequentemente, o lucro para os burgueses. E a Inglaterra percebia que formar um mercado consumidor no Brasil era importante para também incentivar essa lei de oferta e procura. E aí, altamente inspirada também nos modelos liberais, da defesa automaticamente da liberdade, do direito à vida do indivíduo que já vem com a Revolução Francesa, a Inglaterra exerceu uma pressão muito grande, tanto que nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz, a proibição do tráfico negreiro intercontinental, e a formação das leis abolicionistas. As leis abolicionistas, principais delas, 3. Lei do Ventre Livre, que os escravos nascidos após 28 de setembro de 1871, os filhos desses escravos estavam livres, contudo o pai e a mãe não vai deixar o filho na desesperança, largado, é um bebê, então não vinga. Depois nós temos a Lei do Sexagenário, em 1885, que os escravos maiores de 60 anos estavam livres, escravo não passava nem de 30 anos no Brasil, eram poucos aqueles que conseguiam passar, a mortalidade era muito alta, então ela também não vai vingar, até quando em 1888, com a princesa Isabel, se estabelece a Lei Áurea e o fim da escravidão. Muitos escravos vão permanecer com seus senhores, porque esses senhores davam abrigo, davam proteção, davam alimentação para esses escravos. Percebam que a Lei Áurea, fim da escravidão, mas muitos se mantêm nessa condição no cenário nacional. Um outro ponto que merece destaque é que quando acaba a mão de obra escrava no Brasil, você precisa resolver um problema, um impasse, porque você acaba com a mão de obra que vai produzir o café, muitas das vezes. E aí o que você vai ter? Um sistema de parceria e colonato. Colonato, o grande proprietário de escravos, fazia com que o imigrante italiano, português, alemão viesse para o Brasil. Em troca, esse imigrante europeu trabalharia nas lavouras de café e deveria pagar parte da sua produção para a figura do grande proprietário. Muitos se tornaram escravos por dívida, porque automaticamente o grande proprietário não cobrava apenas do imigrante a passagem, cobrava a passagem mais os juros, todos os gastos que foram feitos com relação à vinda desse trabalhador imigrante. Foi muito bem representado naquela novela Terra Nostra, que foi apresentada na Rede Globo. Além disso, nós temos parceria. Parceria já é o Estado brasileiro que financia a vida do imigrante, porque ele percebeu que estava perdendo mão de obra produtora, o mercado produtor e, consequentemente, o mercado consumidor. Então, o Estado brasileiro incentiva a vinda do imigrante. Perceba que agora ele não se torna mais um escravo por dívida do grande proprietário de terra, porque quem financia é o Estado brasileiro. Um outro ponto que merece destaque é a questão militar. A questão militar está totalmente atrelada com a Guerra do Paraguai, que vai acontecer de 1864 a 1870. Na verdade, um conflito que merece destaque, porque o Paraguai era governado pelo Solano Lopes. Solano Lopes ele era considerado um ditador, contudo, mesmo sendo um ditador, o Paraguai não tinha analfabetos e já havia passado pelo seu processo de industrialização que o Brasil não tinha. E o Solano Lopes também tinha interesse na região da Bacia do Prata, que também era uma região de interesse de Brasil, Argentina e Uruguai, que vão formar a Tríplice Aliança para derrubar o Solano Lopes. Brasil, Argentina e Uruguai recebem o apoio da Inglaterra, vão vencer o conflito, contudo, o Brasil sai muito fragilizado nas suas estruturas políticas e econômicas desse conflito, porque houve gastos excessivos com a guerra e também, sobretudo, porque ele lubridiou muitos escravos. Você vai para a guerra, se você voltar, eu te dou sua carta de alforria, sua carta de libertação, que na verdade essa libertação não vai acontecer.
Isso levou a um descontentamento dos militares que já estavam insatisfeitos por conta da presença de maus tratos, baixos rendimentos recebidos, né, nas suas atribuições das Forças Armadas. Esse, junto com a questão abolicionista, já são os dois principais fatores que levaram à abdicação de Dom Pedro. Nós também temos um outro fator, que é a questão religiosa. O Papa ele vai estabelecer a formação da Bula Syllabus. A Bula Syllabus proibiu, por exemplo, a maçonaria, que os católicos pertencessem à maçonaria. Tem um grande problema nisso, porque automaticamente o imperador ele era maçom, e os bispos de Recife e Olinda eles vão começar a defender essa Bula Syllabus no Brasil, serão presos. Isso levou a uma cisão, uma separação entre Estado e Igreja Católica e o fim do padroado e beneplácito que se perdurava desde 1824 com a Constituição ortogada. Isso houve uma separação e uma intensificação da laicização do Estado, né, e da Igreja, né, desse Estado brasileiro. Fato esse que é consolidado em 1891 com a Constituição, que levou o fim do governo provisório de Deodoro para um governo constituinte. Além disso, quero mencionar outra questão, que é a formação do positivismo na ala militar. Vão se formar clubes militares, né, que munidos do positivismo, né, do Augusto Conte, tendo como maior representante brasileiro Benjamin Constant, eles começam a defender a formação de um Estado forte, centralizado, governado por militares, que seriam eles que levariam a ordem, o progresso, olha a bandeira nacional que nós temos hoje, e uma administração científica e racional desse Estado. Né, o Dom Pedro totalmente isolado, né, perceba a questão religiosa, a questão militar, perdeu o apoio da igreja, perdeu o apoio dos militares, insatisfação dos escravos, fim da mão de obra escrava, pressão da Inglaterra, ele ficou totalmente isolado politicamente. Ele será deposto pelos militares na figura de Deodoro da Fonseca e em 15 de novembro de 1889 é proclamada a República Brasileira. Tá ok, pessoal? Grande abraço.